Seja bem-vindo ao melhor instituto de ensino teológico Logos. Bons estudos! Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Meu nome é Silvio Firmino. Neste terceiro vídeo da série Filosofia e Cosmovisão Cristã, iremos conversar um pouco sobre o deísmo, que trata-se de uma cosmovisão herética, pois, como toda outra cosmovisão, se opõe às Escrituras. Bem, neste terceiro vídeo já somos capazes de perceber que a cosmovisão cristã é definida pelas Escrituras como incluindo as noções de sabedoria, emoção, desejo e vontade, espiritualidade e intelecto. Os estudiosos do tema vão ensinar que a cosmovisão está situada no eu, na câmara operacional, isto é, no íntimo do ser humano, e a partir desse algo íntimo do ser humano, essa câmara, que todos os pensamentos e ações boas ou mais de uma pessoa, ou de um grupo religioso, ou de uma ideologia procedem. Bem, se o teísmo bíblico é a verdade suprema, absoluta, para toda a comunidade, cultura e sociedade, porque outras verdades acabam entrando na trajetória da vida humana, porque então outras pessoas aceitam outras explicações para o mundo. Qual é o motivo disso? Iremos, no decorrer deste estudo, explicar detalhadamente essa questão. A resposta mais breve e contundente seria o fato de o ser humano estar corrompido pelo pecado. Este fato estilhaça a vida espiritual e intelectual do ser humano, fazendo assim que todo ser humano fique contrário às Escrituras e à bondade de Deus. Neste vídeo iremos comentar um pouco sobre a heresia chamada deísmo, ou, para o mundo acadêmico, chamado cosmovisão deísta. É uma coisa importante que deve ser dita é que durante a Idade Média a teologia era considerada a rainha das ciências, e para estes estudiosos a teologia era de suprema importância. Mas sempre acontece algo de errado na história humana. Muitos estudiosos passaram a desacreditar na revelação de Deus, ou seja, o deísmo deixa parcialmente, e assim como as atuais teorias da conspiração, como a Terra plana, de aceitar o fato de que Deus é o Deus racional e o seu universo é, portanto, racional, ordenado e cognoscível. Ou seja, o que está acontecendo aqui? O deísmo ele vai fazer uma separação entre a revelação divina baseada na fé e os meios de conhecer essa revelação, que é a mente humana, a racionalidade. Descarta assim a fé cristã e apenas absorve a razão humana. Mas o deísmo, por outro lado, também aceita as ideias de que só com outras ideias corrompidas o deísmo consegue assim alicerçar a sua cosmovisão. Isto é, o deísmo nega que Deus passa a ser conhecido pela revelação. O deísmo descarta Aristóteles como autoridade em matéria de ciência, e o deísmo descarta as escrituras como autoridade teológica e só aceita a razão humana. O deísmo só vê Deus na natureza. O deísmo não é uma escola exatamente de pensamento. Os principais deístas que nós poderíamos citar aqui, que têm concepções diferentes do próprio deísmo, seria John Locke, Voltaire, Benjamin Franklin. Bem, uma variação rápida sobre a cosmovisão herética deísta, que todas as cosmovisões partem das premissas de 7 importantes perguntas, que nessas 7 perguntas principais é de fato real ou ilusória. Veja as diferenças e as contradições que o deísmo tem quando nós perguntamos sobre os fundamentos da cosmovisão, aquilo que de fato dá existência a uma cosmovisão, e vamos ver que a resposta a essas perguntas é totalmente contraditória e falha, e assim contradizendo a própria filosofia e os meios racionais. Bem, uma pergunta para o deísmo. Veja só, qual é a natureza do caráter de Deus? Se nós estivéssemos debatendo com um deísta, nós iríamos perguntar primeiramente isso, o que ele iria responder? E nessa resposta nós vamos ver que é totalmente diferente, assim como todas as outras respostas que ele vai dar para essas perguntas irracionais, que eles vão tentar meio que dar uma resposta plausível, né? São respostas irracionais para perguntas racionais. Bem, veja só, então,
Qual é a natureza e o caráter de Deus? O que um deísta diria? Um Deus transcendente, como causa primeira, criou o universo. Em seguida, deixou de funcionar por conta própria. Deus, portanto, não é imanente, triuno, totalmente pessoal, soberano sobre os assuntos humanos, nem providencial. Ou seja, eles aqui já estão negando a natureza divina, biblicamente falando, tá certo? Então já é uma heresia. Segunda pergunta para o deísta: qual é a natureza do universo? Ele diz o seguinte: o cosmos criado por Deus é totalmente determinado, foi criado como a uniformidade de causa e efeito. Em um sistema fechado, nenhum milagre ou sinal ou prodígio é possível, ou seja, eles negam sinais ou o poder do Messias aqui na Terra. Terceira pergunta: qual é a natureza da realidade? Os seres humanos, embora pessoais, fazem parte do mecanismo do relojoeiro do universo, ou seja, para a visão deísta, tudo é um sistema mecânico, tá certo? Isso vai negar a própria concepção do universo. Quarta pergunta: o que acontece com uma pessoa quando ela morre? Os seres humanos podem ter vida ou não, além da existência física, ou seja, negam a existência bíblica da alma que sobrevive após a morte do corpo. Quinta pergunta: qual é a base do conhecimento humano? Por meio dessa razão humana autônoma, inata e dos métodos da ciência, podemos apenas conhecer o universo, como também interferir, pelo menos em algo, a respeito da identidade de Deus. Entende-se que o cosmos, este mundo, encontra-se num estado normal, ele não é caído ou anormal. E assim nega-se também a própria criação, a própria queda e a própria redenção, baseada nos textos bíblicos que nós encontramos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E nessas 5 perguntas objetivas e racionais que devem ser feitas a todas as cosmovisões, o deísmo não consegue ultrapassar e ganhar pontos positivos. Ao contrário, são pontos negativos que faz com que o deísmo seja uma cosmovisão deficiente e herética e contrária às escrituras, mesmo que esses deístas tenham origem cristãs, entre aspas. Sexta pergunta: qual é a base da ética? Aí eu respondo o deísta: a ética é intuitiva ou limitada à revelação geral. Pelo fato de o universo ser normal, ele revela o que é certo. Bem, é na capacidade humana de sentir a diferença entre o bem e o mal. Ou seja, o que é que estão dizendo aqui? Que o bem e o mal é determinado pela cultura do ser humano. Tá? O ser humano é que determina se é bom ou ruim. Mas a cosmovisão teísta, ela diz que o que é bom e o que é ruim é baseado no caráter e na natureza de Deus, e não do ser humano corrompido. Sétima e última pergunta, na qual todas as outras cosmovisões são taxadas e refutadas, onde tais respostas a essas perguntas são de maneira errada e equivocada, que não tem racionalidade, né? Não se baseia na razão, e sim em uma ficção criada por essas cosmovisões. A sétima pergunta é: qual é o significado da história? Isso é um grande problema para quase todas as visões, quase todas as 7 ou 11 cosmovisões que nós temos como acadêmicas. Bem, veja só, a história é linear, pois o curso do cosmos já é determinado na criação. Mesmo assim, o significado dos acontecimentos históricos ainda precisa ser entendido pela aplicação da razão humana aos dados desenterrados e disponibilizados aos historiadores. Atualmente existe... Então, o que acontece? A história para o deísta, e assim como para as outras demais cosmovisões, é vista como uma história que não tem objetividade, não tem significado, não tem propósito. Então, uma pessoa que aceita o marxismo, que aceita o deísmo, que aceita o naturalismo, que nós vamos ver no próximo vídeo, o panenteísmo, a história é vista como algo que não tem motivo, diferentemente do teísmo. O teísmo analisa, como nós vimos em outros vídeos, que a história tem um significado essencial para a conclusão do juízo final e para as obras divinas sobre a criação humana, tá? Então, indo mais adiante, atualmente se sabe que existe algumas formas de deísmo. Existe o deísmo científico sofisticado, existe o deísmo filosófico sofisticado e existe o deísmo popular.
Mas por que o deísmo interpreta o cosmos de modo tão distorcido, tão errado? O que tem o deísmo que lhe dá uma visão tão diferente do cosmos, de Deus, do ser humano, da natureza, da história e do próprio conhecimento? A resposta a esta pergunta está basicamente na construção sobre o que é o deísmo e sobre o que diz o deísmo. Certo? Só um minuto aqui para eu pegar a minha anotação. Bem, sabemos que o deísmo ele cresceu durante o século XVI e o século XVIII, e que foi muito forte na Europa, especialmente na França e na Inglaterra, e no final do século XVIII na América. Então, o motivo para que o deísmo seja tão distorcido, tão equivocado, é porque ele se afastou das Escrituras. Ele rejeitou os milagres, a revelação e a natureza de Deus, fazendo assim que ganhando um escopo diferente do deísmo original. Bem, o deísmo, na verdade, é um tipo de incredulidade. Você pode ver isso em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, onde os incrédulos eles podem e vão ser jogados num lago de fogo, né, no inferno eterno. Bem, uma conclusão final a respeito do deísmo e de toda essa circunstância seria o seguinte: no início da Idade Média, dois temas dominam o debate teológico. Primeiro, a necessidade de sistematização e expansão da teologia cristã e a necessidade de demonstração da inerente racionalidade dessa teologia. E a grande questão a ser respondida era em qual sistema filosófico poderia demonstrar a racionalidade da teologia cristã. É com Anselmo de Cantuária que o fundamento da racionalidade da fé cristã ganhou corpo por meio de suas frases: a fé em busca do conhecimento e creio para que possa conhecer. A filosofia começa a ser vista como uma ciência valiosa para a teologia cristã, em dois níveis distintos. Primeiro, a filosofia poderia demonstrar a racionalidade da fé e, assim, defender-a de seus céticos e críticos. Segundo, a filosofia proporcionava maneiras de investigar e de organizar sistematicamente uns artigos de fé e a própria realidade externa no qual todos nós estamos inseridos. Bem, de forma que pudessem ser bem compreendidas. A filosofia usada era a filosofia aristotélica. E assim as ideias e doutrinas bíblicas foram organizadas e interrelacionadas de forma sistemática, fundamentadas nos pressupostos aristotélicos. Tudo isso era um grande recurso capaz de proporcionar importantes meios de defesa da racionalidade da fé cristã. E logo uma disciplina surge e passa a se chamar apologética, ou seja, a filosofia, a teologia, a cosmovisão cristã consegue dar fortes elementos, evidências, provas, comprovações, objetividade a uma disciplina lamentavelmente pouco estudado nos seminários e em especial nas universidades. E, lamentavelmente, também nas igrejas pouco se fala sobre apologética, mas a apologética absorve teologia, filosofia e cosmovisão cristã num sistema totalmente racional e bom para a absorção pedagógico dos ensinamentos que a própria apologética nos instrui e nos ensina. Então, este é o terceiro vídeo sobre cosmovisão cristã e filosofia. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo e se você não viu os outros vídeos, veja para ter uma compreensão melhor sobre o que nós estamos conversando, porque talvez esse terceiro vídeo, se você iniciar esse estudo nesse terceiro vídeo, talvez fique meio que desfocado, a não ser que você tenha um estudo mais rigoroso sobre um tema específico, sobre, por exemplo, deísmo. Mas eu recomendo que vocês vejam e assistam os outros vídeos, caso não tenham assistido. E assim, compartilhem, inscreva-se no nosso canal para que mais pessoas possam se inscrever e assim nós temos relevância no nosso canal, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.